um de vós me entregará. Caríssimos irmãos e irmãs, vemos uma riqueza de detalhes no evangelho que nós acabamos de escutar, narrado pelo evangelista João. O seu contexto é a última ceia. Jesus está ali à mesa com os seus discípulos. A mesa que é o lugar da comunhão, o lugar da intimidade, aonde Jesus se dá a conhecer aos seus discípulos, mas também os seus discípulos se revelam a Ele. E ali, neste lugar santo, Jesus prediz que um dos seus discípulos o trairá. Um dos seus discípulos irá abandonar o rebanho. Uma de suas ovelhas irá se dispersar. E assim acontece. Judas sai da comunidade dos 12. E quando Judas abandona a comunidade, Judas se perde. E isso é muito importante para nós. Quando se abandona a comunidade, quando ele sai do grupo dos 12, Judas traz Jesus. Ele não permaneceu ali. Mas não é a figura de Judas que eu quero frisar no dia de hoje. Bem poderia ser, porque teríamos muito para falar dele. Mas Pedro também se destaca no evangelho de hoje. Diante de tudo aquilo que Jesus está falando, diante do clima de angústia, de dor, Pedro não entende bem o que o mestre está falando. E como lhe é próprio, diante da fala de Jesus, Pedro protesta: para onde vais? Pedro não entendeu nada do que estava acontecendo ali, mas com o seu jeito próprio, além de protestar, Pedro ainda quer declarar o seu amor por Jesus, na afirmação: eu darei a vida por ti. Pedro era muito impetuoso, mas a sua afirmação foi verdadeira. Mais tarde, anos depois do ocorrido, ele dará a vida por ti. Porém, a sua afirmação está cercada por um pecado, que é sobre isso que eu quero falar hoje. Pedro estava cheio de presunção. Apesar da verdade que ele disse, o seu coração era presunçoso. E aí você pode perguntar: palavra bonita, padre, mas o que significa? Pedro contava demasiadamente em suas forças. Eu darei a minha vida por ti. Eu posso ir aonde o Senhor for. Pedro contava demais consigo e pouco com o poder de Deus. E o poder de Deus, preste atenção, é infinitamente maior do que o seu poder. O que é o homem sem a força de Deus? E Pedro vai fazer a experiência da sua fraqueza.
durante todo este período que nós vamos escutar da Semana Santa. Primeiro, logo depois desta afirmação, desta declaração, quando no Getsêmani o Senhor pede que eles vigiem, Pedro, o poderoso, o que dará a vida por Jesus, não é capaz de vigiar 1 hora com o Mestre. Onde está o homem forte? Depois, diante de uma criada, no pátio, no palácio de Caifás, Pedro teme por sua vida e nega Jesus. E antes ele tem a oportunidade de se redimir, mas ele nega Jesus ainda outras 2 vezes. E isso acontece, irmãos, todas as vezes que o homem confia demais em si mesmo. A pessoa que confia em excesso em si mesmo não está madura e não é capaz de santificar-se, nem a si e nem os outros. Por que o padre então está falando sobre isso? Porque o pecado da presunção ronda os nossos corações. Muitos de nós não confessamos, mas deveríamos confessar o pecado da presunção. Porque estamos contando demais conosco, com as nossas capacidades, com a nossa força, e estamos contando muito menos com o poder de Deus. Por isso peçamos, neste dia, a intercessão de São Pedro, para que façamos a experiência da nossa pequenez. Quem é você, homem, sem o poder de Deus? Você não é nada. Nada. Por isso, inclinemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos e olhe o teu coração. As palavras de Pedro foram verdadeiras, mas presunçosas. Eu darei a minha vida por ti. Às vezes o teu coração está cheio de verdade, e isso é bom, mas esta verdade está cercada por presunção. Você está contando demais consigo e pouco com Deus, demais com as suas forças e pouco com o Senhor. Ele é o forte e nós somos fracos. Que por intercessão de São Pedro, o Senhor converta os nossos corações e nos dê corações que reconheçam que sem Deus não são